Que o Deus Criador, na sua bondade, no seu amor, na sua infinita misericórdia, venha guardar você, a sua casa, a sua família, debaixo do seu manto sagrado, do seu manto protetor. Eu sou o Bispo Ederson Vieira e quero nesse momento de fé, nesse canal de bênção, orar por você. Quero me derramar na presença do Criador em favor de todos da sua casa, da sua família. Vamos nesse momento orar o poderoso Salmo de número 55 e logo após estarei fazendo a oração da fé. Antes de fazer a oração desse poderoso Salmo, eu peço o seu apoio em estar deixando a sua curtida nesse vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Compartilhe essa oração com aquelas pessoas que você ama, porque essa oração é de grande poder no mundo espiritual. E a palavra diz e declara que as orações feitas por um justo pode muito em seus efeitos. Se você sentir no seu coração, deixe o seu nome aqui nos comentários. Eu quero incluir a tua vida em minha rotina espiritual. Diz assim o lindo, o maravilhoso Salmo de número 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo, por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu, igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os
afligirá aquele que preside desde a iniquidade. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homem de sangue e de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Lendo esse lindo salmo, o salmo de número 55, aqui no versículo de número 22, Deus me chamou a atenção, e eu quero nesse momento, antes da oração da fé, dividir com você esse poderoso versículo. Diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Existem coisas que vêm sobre as nossas vidas que nos deixa abalados, muitas vezes sem chão, sem saber o que fazer. E se esse é o seu caso no momento, a palavra está dizendo: lance os seus cuidados, ou seja, lance as suas preocupações no Senhor, e Ele cuidará de você, e Ele vai resolver esse problema que você está vivendo e enfrentando hoje. Eu quero dizer para você que essa luta que você vive e enfrenta não é para a sua morte, mas sim para a glória de Deus. A palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Antes de fazer a oração da fé, Deus está me guiando aqui, e eu quero fazer o que o Senhor está me direcionando nesse momento. Eu vou fazer uma oração guiada e depois estarei fazendo a oração da fé. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento. Isso. E a outra no alto da sua cabeça. E diga comigo: meu Deus, toca na minha vida, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Toca no meu coração e me conceda a paz que excede todo entendimento. Faça isso, meu Deus, porque os meus olhos estão postos em Ti, e no Senhor tenho depositado a minha fé, a minha crença, a minha esperança. Meu Deus, de longe, o Senhor conhece os meus pensamentos, sabe as turbulências que tenho enfrentado no meu coração, no meu homem interior, e conheces de longe as calamidades que tenho vivido em minha vida. Meu Pai, há momentos que eu penso que não vou suportar, e quando o meu coração estiver assim, seja a minha força, fortalece o meu coração, o meu homem interior, e coloca paz dentro de mim, no mais profundo, no mais íntimo da minha alma. Que todo mal que tem me deixado
deprimido seja transformado em alegria agora. Que toda angústia venha se transformar em felicidade, em paz que excede todo entendimento. Meu Deus, renova as minhas forças. Assim como a águia se renova, fortifica-me, ó Deus, para que eu possa sair na força do Senhor. Porque se eu sair na força do Senhor, certamente serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Meu Deus, aplane os meus caminhos, endireita os caminhos tortuosos, quebra os ferrolhos de ferro, despedaça as portas de bronze. Faça isso, ó guardião da minha vida, da minha alma. Cuida de mim, meu Pai, porque nesse momento eu tenho lançado no Senhor os meus cuidados, aquilo que me deixa ansioso. Eu estou lançando no Senhor as minhas preocupações. A tua palavra declara que o Senhor é um socorro, um refúgio, uma fortaleza. Venha me socorrer. Estendas em meu favor as tuas mãos de amor e de misericórdia, e venha, meu Deus, em minha ajuda, porque os meus olhos estão postos em ti. Ó Deus, livra-me, ó Pai, dos males de origem luciferiana. Livra-me, ó Deus, de todas as perseguições espirituais e humanas. Livra-me, Senhor, porque os meus olhos estão postos em ti. Porque no Senhor tenho depositado a minha fé, a minha crença, a minha esperança. Meu Deus, passa na minha frente. Passa na minha frente com o sangue do Cordeiro. Passa no meu lar com o sangue de Jesus. E toque em cada membro da minha família. Que toda confusão, que toda anarquia, que toda desavença seja queimado, seja repreendido, seja lançado por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Toque em mim, desde o alto da cabeça à planta dos pés, e cubra minha vida, meu lar, minha casa, com o sangue de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Eu quero ler um lindo salmo que o Espírito Santo acaba de ministrar ao meu coração. Eu sei que Deus vai falar contigo com muita propriedade nesse momento. Você precisa de uma palavra, não precisa? Então, essa palavra é para você. Salmo 145. Olha o que diz o versículo de número 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Você não está sozinho na batalha. Minha amiga, você não está sozinha. Meu amigo, você não está sozinho. Perto está o Senhor de você. A palavra está dizendo que perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. E a palavra está dizendo que Ele vai cumprir o desejo do seu coração, da sua alma. A palavra está dizendo que Deus ouvirá o seu clamor em cima daquilo que você está buscando
na presença dele hoje. Eu peço para você nesse momento fechar os teus olhos e comece a pensar naquilo que você quer para a sua vida, o fim que você espera para você. Ainda que seja algo impossível, pense, porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. E eu quero ministrar ao seu coração essa palavra que diz em Jeremias 29, versos de número 11. Bem sei eu os pensamentos que penso acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe, o fim que você espera para a sua vida é esse fim que você vai viver. Um fim de paz, de prosperidade, de desejos realizados e de grandes conquistas. Para você que está sentindo essas palavras arder em seu coração, escreva aqui nos comentários: eu sou a pessoa revelada. Eu estou falando com uma pessoa nesse momento que a sua alma está perturbada, a sua alma geme e chora dentro de você, porque você tem vivido uma situação na sua vida já faz muito tempo, a qual você não consegue resolver de modo algum. E por causa disso você tem passado noites e noites em claro. Você não consegue parar de pensar nesse problema que você vive. E a sua maior tortura acontece à noite, porque é no silêncio que essa turbulência vem sobre o seu coração. Quando você está em volta de algumas pessoas, você até consegue esquecer, mas quando você está sozinho, aí a turbulência vem, e isso acaba tirando o seu sono. Com isso, você tem passado noites e noites em claro. Mas olha, a primeira coisa que Deus faz agora é colocar em seu coração a paz interior, o alívio e o refrigério. Ele vai te conceder uma noite reparadora e depois você vai dormir o sono do justo. E quando você acordar, você vai acordar na direção do Espírito Santo. E Deus vai colocar por terra todo esse mal que tem te perturbado até aqui. Através dessa palavra profética que o Espírito Santo tem me revelado, eu te declaro: seja livre deste mal, no nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento orar por você. Mas antes eu peço para todos os ouvintes, deixe a curtida nessa oração. Isso ajuda muito o meu canal. Me segue aqui, se inscreva, ative o sininho para todas as notificações. Coloque a sua mão no coração, feche teus olhos, respire fundo. Isso, respire fundo, solte lentamente o seu ar. Permita que a voz das minhas palavras ecoe dentro da sua casa, dentro do seu lar, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, que habita no mais alto e sublime trono, nas tuas mãos há força e poder, nas tuas mãos há favor e misericórdia, nas tuas mãos há recurso e graça. Meu Deus, a tua palavra diz e declara que perto está o Senhor daqueles que invocam a ti em verdade. A tua palavra declara que o Senhor cumpre o desejo do coração, da alma do justo. Venha nesse momento cumprindo o desejo da nossa alma, do nosso coração. Venha tocando em cada um de nós. Venha nos ungindo
com o óleo da alegria, com a unção do Teu Espírito Santo. Coloca dentro de cada um de nós a paz interior, a paz que excede todo entendimento. Cumpra sobre as nossas vidas, meu Deus, a promessa da Sua palavra, a qual o Senhor diz e declara que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças sobre a vida daquele que não tem nenhum vigor. Dai-nos forças para que possamos resistir firmes na fé, porque nós sabemos que as aflições deste tempo presente se cumprem na vida dos nossos irmãos em toda parte do mundo, em toda parte da terra. Dai-nos forças para que possamos resistir o mal, as tentações, os maus pensamentos que vêm, assim como Jesus Cristo resistiu ao tentador. O Senhor venha conceder a cada um de nós, meu Deus, a força do Seu Espírito, o poder do Seu Espírito, para que possamos prevalecer, para que possamos romper, meu Pai, e caminhar de fé em fé, de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Meu Deus, percorra a terra, o globo terrestre, que o Seu Espírito Santo venha percorrer a terra, envia os Seus 7 Espíritos. Quando eu digo 7 Espíritos, eu estou falando da totalidade do Espírito Santo na terra. Manifesta a totalidade do Espírito Santo na terra e nos conceda vitórias. Nos conceda, meu Deus, auxílios desde o alto céus, porque os nossos olhos estão postos em Ti. E no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Tua palavra diz e declara que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças sobre a vida daquele que não tem nenhum vigor. A primeira coisa que nós te pedimos, dai-nos forças, dai-nos paz, alegria, bom ânimo, venha nos consolando, venha fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso homem interior. Meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo na terra. Às vezes pensamos que estamos sofrendo muito, mas existem pessoas em situações piores. Venha tratando o emocional desse homem, dessa mulher. Venha tratando o sentimental dos seus filhos, porque os maiores conflitos se dão na vida sentimental, se dão no interior do homem, nos pensamentos. Livrai aos seus pequeninos e eleitos, livrai de todo dardo inflamado do maligno, livrai de toda seta diabólica, livrai, e seja sobre todos a tua paz, seja sobre todos o teu recurso, seja sobre todos o teu favor, a tua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e novas são a cada manhã. Nós esperamos no Senhor, esperamos no poder do Divino Espírito Santo, confiamos plenamente nas promessas da Sua palavra, porque o Senhor é Deus, nos direciona em tudo, nos rege em tudo, governa nossas vidas em tudo, e seja sobre nós a tua paz, a paz que excede todo entendimento.
Restaura casamentos, famílias, relacionamentos. Que toda confusão seja repreendida, porque Tu és um Deus de paz e não de confusão. Lança por terra a miséria, a escassez, os problemas na vida financeira. Eu oro por esse homem que está amarrado em dívidas. Eu oro por esta mulher que está amarrada em dívidas. Enquanto eu oro, o Senhor me revela e me mostra uma pessoa que está em lágrimas porque está enfrentando problemas dos quais essa pessoa não consegue resolver. Ajude, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, a resolver os seus problemas. Dai a esta pessoa o direcionamento. Mostre para esta pessoa, meu Deus, a luz no fundo do túnel. Faça brilhar sobre a vida dessa pessoa a Tua luz da aurora. Clareia a mente dessa pessoa, mostrando, revelando para ela a saída e a solução do problema. Meu Deus, nesse momento de fé, nesse momento de batalha espiritual, manifesta o poder da luz divina, poder que dissipa todas as trevas. Isso, que a luz divina venha dissipar todas as trevas agora, dentro desta casa, dentro deste lar, dentro deste quarto, nessa cama, nos pensamentos dessa pessoa, que todas as trevas sejam dissipadas. Isso, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que aonde chega a luz, as trevas vão embora. Que todas as trevas sejam dissipadas agora, pelo poder da luz divina, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Meu Deus, que o anjo do Senhor venha perseguir o mal, que o anjo do Senhor venha perseguir o inimigo. Quebra, meu Deus, as obras de feitiçaria, quebra, meu Deus, as obras de encantamentos, quebra, meu Deus, as obras de voodoo, e dai vitória aos seus filhos, dai vitória ao seu povo, aos seus eleitos e escolhidos. Aplane nos caminhos de todos, passa na frente de todos, quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro e trabalha para o bem de todos, porque a Tua palavra diz e declara que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em Ti espera. E o Senhor sabe, meu Deus, que até aqui, aleluia, nós temos esperado no Senhor. Até aqui, aleluia, nós temos esperado no poder da Sua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Livra e liberta da cocaína, do crack, das drogas sintéticas. Livra e liberta de todos os males e vícios, vícios de jogos de azar. Liberta essa pessoa dos jogos de azar, dos males que tem prendido ela em laços de dívidas. Livra essa pessoa de toda perturbação, de toda angústia, e conceda a ela a vitória. Meu Deus, visita os hospitais, os leitos de dor, os leitos de enfermidade. Visita manifestando sobre todos a unção da cura. Libera nesse momento a unção da cura. Isso, venha ungindo com a cura. Percorra os leitos de enfermidades, liberando a unção da cura, dando livramento. Quantas pessoas nesse momento, meu Pai, estão vivendo no vale da sombra da morte, assim como o Senhor foi livramento para Davi no laço da sombra da morte. O Senhor venha ser livramento para todos. O Senhor venha ser livramento para todos no vale da sombra da morte. Livra dos laços da morte, das amarras, das maldições, e quebra, Senhor, toda obra de bruxaria, de magia, de encantamento, de voodoo. Afasta o inimigo, afasta todo o mal. Lança por terra a inveja, o olho grande, o mal olhado. Eu repreendo toda inveja contra nossas vidas e declaro a Tua bênção sobre o Teu povo. Declaro a Tua bênção sobre todos aqueles que clamam a Ti em espírito e em verdade. Eu oro pela felicidade do casal. Eu oro pela felicidade da família. Eu oro pela felicidade de todos os empresários e comerciantes. Eu oro pela felicidade de todos os empreendedores.
Eu oro pela felicidade de todos os trabalhadores. Eu oro pela felicidade de todos os casais, de todas as famílias da terra, de todos aqueles que me ouvem agora. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Conceda a todos uma paz que excede todo entendimento. Para aqueles que vão dormir, que o Senhor conceda uma boa noite. Para aqueles que estão levantando, que o Senhor conceda um bom dia. Para aqueles que estão ouvindo na tarde, que o Senhor venha conceder uma boa tarde. Seja a tua bênção sobre o teu povo, o teu favor, a tua misericórdia, que o amor de Jesus Cristo, que a bondade do Senhor venha alcançar a vida de todos e que a presença do seu Espírito Santo venha estar na vida de todos, no corpo de todos, na alma de todos, no espírito de todos, envolvendo o homem interior de todos. Fortalece a todos, a cada um de nós, e nos sustenta, ó Deus, com a destra da sua justiça, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Meu Pai, esta é a nossa oração da fé, a qual fazemos a Ti certo da bênção, da vitória, certo do favor e da misericórdia que vem da sua parte, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo, por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu, igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações.
e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a iniquidade, Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homem de sangue e de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Lendo esse lindo salmo, o salmo de número 55, aqui no versículo de número 22, Deus me chamou a atenção, e eu quero nesse momento, antes da oração da fé, dividir com você esse poderoso versículo. Diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Existem coisas que vêm sobre as nossas vidas que nos deixa abalados, muitas vezes sem chão, sem saber o que fazer. E se esse é o seu caso no momento, a palavra está dizendo: lance os seus cuidados, ou seja, lance as suas preocupações no Senhor, e Ele cuidará de você, e Ele vai resolver esse problema que você está vivendo e enfrentando hoje. Eu quero dizer para você que essa luta que você vive e enfrenta não é para a sua morte, mas sim para a glória de Deus. A palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Antes de fazer a oração da fé, Deus está me guiando aqui, e eu quero fazer o que o Senhor está me direcionando nesse momento. Eu vou fazer uma oração guiada e depois estarei fazendo a oração da fé. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento. Isso. E a outra no alto da sua cabeça. E diga comigo: meu Deus, toca na minha vida, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Toca no meu coração e me conceda a paz que excede todo entendimento. Faça isso, meu Deus, porque os meus olhos estão postos em Ti, e no Senhor tenho depositado a minha fé, a minha crença, a minha esperança. Meu Deus, de longe, o Senhor conhece os meus pensamentos, sabe as turbulências que tenho enfrentado no meu coração, no meu homem interior, e conheces de longe as calamidades que tenho vivido em minha vida.
Meu Pai, há momentos que eu penso que não vou suportar. E quando o meu coração estiver assim, seja a minha força, fortalece o meu coração, o meu homem interior e coloca paz dentro de mim, no mais profundo, no mais íntimo da minha alma. Que todo mal que tem me deixado deprimido seja transformado em alegria agora. Que toda angústia venha se transformar em felicidade, em paz que excede todo entendimento. Meu Deus, renova as minhas forças. Assim como a águia se renova, fortifica-me, ó Deus, para que eu possa sair na força do Senhor. Porque se eu sair na força do Senhor, certamente serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Meu Deus, aplane os meus caminhos, endireita os caminhos tortuosos, quebra os ferrolhos de ferro, despedaça as portas de bronze. Faça isso, ó guardião da minha vida, da minha alma. Cuida de mim, meu Pai, porque nesse momento eu tenho lançado no Senhor os meus cuidados, aquilo que me deixa ansioso. Eu estou lançando no Senhor as minhas preocupações. A tua palavra declara que o Senhor é um socorro, um refúgio, uma fortaleza. Venha me socorrer. Estendas em meu favor as tuas mãos de amor e de misericórdia. E venha, meu Deus, em minha ajuda, porque os meus olhos estão postos em ti. Ó Deus, livra-me, ó Pai, dos males de origem luciferiana. Livra-me, ó Deus, de todas as perseguições espirituais e humanas. Livra-me, Senhor, porque os meus olhos estão postos em ti. Porque no Senhor tenho depositado a minha fé, a minha crença, a minha esperança. Meu Deus, passa na minha frente. Passa na minha frente com o sangue do Cordeiro. Passa no meu lar com o sangue de Jesus. E toque em cada membro da minha família. Que toda confusão, que toda anarquia, que toda desavença seja queimado, seja repreendido, seja lançado por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Toque em mim, desde o alto da cabeça à planta dos pés, e cubra minha vida, meu lar, minha casa, com o sangue de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Eu quero ler um lindo salmo que o Espírito Santo acaba de ministrar ao meu coração. Eu sei que Deus vai falar contigo com muita propriedade nesse momento. Você precisa de uma palavra, não precisa? Então, essa palavra é para você. Salmo 145. Olha o que diz o versículo de número 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Você não está sozinho na batalha. Minha amiga, você não está sozinha. Meu amigo,
Você não está sozinho. Perto está o Senhor de você. A palavra está dizendo que perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. E a palavra está dizendo que Ele vai cumprir o desejo do seu coração, da sua alma. A palavra está dizendo que Deus ouvirá o seu clamor em cima daquilo que você está buscando na presença dEle hoje. Eu peço para você nesse momento fechar os teus olhos e comece a pensar naquilo que você quer para a sua vida, o fim que você espera para você. Ainda que seja algo impossível, pense, porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. E eu quero ministrar ao seu coração essa palavra que diz em Jeremias 29, versos de número 11. Bem sei eu os pensamentos que penso acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe, o fim que você espera para a sua vida é esse fim que você vai viver. Um fim de paz, de prosperidade, de desejos realizados e de grandes conquistas. Para você que está sentindo essas palavras arder em seu coração, escreva aqui nos comentários: eu sou a pessoa revelada. Eu estou falando com uma pessoa nesse momento que a sua alma está perturbada, a sua alma geme e chora dentro de você, porque você tem vivido uma situação na sua vida já faz muito tempo, a qual você não consegue resolver de modo algum. E por causa disso você tem passado noites e noites em claro. Você não consegue parar de pensar nesse problema que você vive. E a sua maior tortura acontece à noite, porque é no silêncio que essa turbulência vem sobre o seu coração. Quando você está em volta de algumas pessoas, você até consegue esquecer, mas quando você está sozinho, aí a turbulência vem. E isso acaba tirando o seu sono. Com isso, você tem passado noites e noites em claro. Mas olha, a primeira coisa que Deus faz agora é colocar em seu coração a paz interior, o alívio e o refrigério. Ele vai te conceder uma noite reparadora e depois você vai dormir o sono do justo. E quando você acordar, você vai acordar na direção do Espírito Santo. E Deus vai colocar por terra todo esse mal que tem te perturbado até aqui. Através dessa palavra profética que o Espírito Santo tem me revelado, eu te declaro: seja livre deste mal, no nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento orar por você. Mas antes eu peço para todos os ouvintes, deixe a curtida nessa oração. Isso ajuda muito o meu canal. Me segue aqui, se inscreva, ative o sininho para todas as notificações. Coloque a sua mão no coração, feche teus olhos, respire fundo. Isso, respire fundo, solte lentamente o seu ar. Permita que a voz das minhas palavras ecoe dentro da sua casa, dentro do seu lar, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, que habita no mais alto e sublime trono, nas tuas mãos a força e poder, nas tuas mãos a favor e misericórdia.
Nas tuas mãos há recurso e graça. Meu Deus, a tua palavra diz e declara que perto está o Senhor, daqueles que invocam a ti em verdade. A tua palavra declara que o Senhor cumpre o desejo do coração, da alma do justo. Venha nesse momento cumprindo o desejo da nossa alma, do nosso coração. Venha tocando em cada um de nós. Venha nos ungindo com o óleo da alegria, com a unção do teu Espírito Santo. Coloca dentro de cada um de nós a paz interior, a paz que excede todo entendimento. Cumpra sobre as nossas vidas, meu Deus, a promessa da sua palavra, a qual o Senhor diz e declara que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças sobre a vida daquele que não tem nenhum vigor. Dai-nos forças. Dai-nos forças para que possamos resistir firmes na fé, porque nós sabemos que as aflições deste tempo presente se cumprem na vida dos nossos irmãos em toda parte do mundo, em toda parte da terra. Dai-nos forças para que possamos resistir o mal, as tentações, os maus pensamentos que vêm, assim como Jesus Cristo resistiu ao tentador. O Senhor venha conceder a cada um de nós, meu Deus, a força do seu Espírito, o poder do seu Espírito, para que possamos prevalecer, para que possamos romper, meu Pai, e caminhar de fé em fé, de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Meu Deus, percorra a terra, o globo terrestre, que o seu Espírito Santo venha percorrer a terra, envia os seus 7 Espíritos. Quando eu digo 7 Espíritos, eu estou falando da totalidade do Espírito Santo na terra. Manifesta a totalidade do Espírito Santo na terra e nos conceda vitórias. Nos conceda, meu Deus, auxílios desde o alto céus, porque os nossos olhos estão postos em Ti. E no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Tua palavra diz e declara que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças sobre a vida daquele que não tem nenhum vigor. A primeira coisa que nós te pedimos, dai-nos forças, dai-nos paz, alegria, bom ânimo, venha nos consolando, venha fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso homem interior. Meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo na terra. Às vezes pensamos que estamos sofrendo muito, mas existem pessoas em situações piores. Venha tratando o emocional desse homem, dessa mulher. Venha tratando o sentimental dos seus filhos, porque os maiores conflitos se dão na vida sentimental, se dão no interior do homem, nos pensamentos. Livrai aos seus pequeninos e eleitos, livrai de todo dardo inflamado do maligno, livrai de toda seta diabólica, livrai, e seja sobre todos a tua paz, seja sobre todos o teu recurso, seja sobre todos o teu favor, a tua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e novas são a cada manhã. Nós esperamos no Senhor
Esperamos no poder do Divino Espírito Santo. Confiamos plenamente nas promessas da Sua palavra, porque o Senhor é Deus. Nos direciona em tudo, nos rege em tudo, governa nossas vidas em tudo, e seja sobre nós a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Restaura casamentos, famílias, relacionamentos, que toda confusão seja repreendida, porque Tu és um Deus de paz e não de confusão. Lança por terra a miséria, a escassez, os problemas na vida financeira. Eu oro por esse homem que está amarrado em dívidas. Eu oro por esta mulher que está amarrada em dívidas. Enquanto eu oro, o Senhor me revela e me mostra uma pessoa que está em lágrimas porque está enfrentando problemas dos quais essa pessoa não consegue resolver. Ajude, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, a resolver os seus problemas. Dai a esta pessoa o direcionamento. Mostre para esta pessoa, meu Deus, a luz no fundo do túnel. Faça brilhar sobre a vida dessa pessoa a Tua luz da aurora. Clareia a mente dessa pessoa, mostrando, revelando para ela a saída e a solução do problema. Meu Deus, nesse momento de fé, nesse momento de batalha espiritual, manifesta o poder da luz divina, poder que dissipa todas as trevas. Isso, que a luz divina venha dissipar todas as trevas agora, dentro desta casa, dentro deste lar, dentro deste quarto, nessa cama, nos pensamentos dessa pessoa, que todas as trevas sejam dissipadas. Isso, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que aonde chega a luz, as trevas vão embora. Que todas as trevas sejam dissipadas agora, pelo poder da luz divina, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Meu Deus, que o anjo do Senhor venha perseguir o mal, que o anjo do Senhor venha perseguir o inimigo. Quebra, meu Deus, as obras de feitiçaria, quebra, meu Deus, as obras de encantamentos, quebra, meu Deus, as obras de voodoo, e dai vitória aos seus filhos, dai vitória ao seu povo, aos seus eleitos e escolhidos. Aplane nos caminhos de todos, passa na frente de todos, quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro e trabalha para o bem de todos, porque a Tua palavra diz e declara que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em Ti espera. E o Senhor sabe, meu Deus, que até aqui, aleluia, nós temos esperado no Senhor. Até aqui, aleluia, nós temos esperado no poder da Sua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Livra e liberta da cocaína, do crack, das drogas sintéticas. Livra e liberta de todos os males e vícios, vícios de jogos de azar. Liberta essa pessoa dos jogos de azar, dos males que tem prendido ela em laços de dívidas. Livra essa pessoa de toda perturbação, de toda angústia, e conceda a ela a vitória. Meu Deus, visita os hospitais, os leitos de dor, os leitos de enfermidade. Visita manifestando sobre todos a unção da cura. Libera nesse momento a unção da cura. Isso, venha ungindo com a cura. Percorra os leitos de enfermidades, liberando a unção da cura, dando livramento. Quantas pessoas nesse momento, meu Pai, estão vivendo no vale da sombra da morte, assim como o Senhor foi livramento para Davi no laço da sombra da morte. O Senhor venha ser livramento para todos. O Senhor venha ser livramento para todos no vale da sombra da morte. Livra dos laços da morte, das amarras, das maldições, e quebra, Senhor, toda obra de bruxaria, de magia, de encantamento, de voodoo.
Afasta o inimigo, afasta todo o mal. Lança por terra a inveja, o olho grande, o mal olhado. Eu repreendo toda inveja contra nossas vidas e declaro a tua bênção sobre o teu povo. Declaro a tua bênção sobre todos aqueles que clamam a ti em espírito e em verdade. Eu oro pela felicidade do casal. Eu oro pela felicidade da família. Eu oro pela felicidade de todos os empresários e comerciantes. Eu oro pela felicidade de todos os empreendedores. Eu oro pela felicidade de todos os trabalhadores. Eu oro pela felicidade de todos os casais, de todas as famílias da terra, de todos aqueles que me ouvem agora. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Conceda a todos uma paz que excede todo entendimento. Para aqueles que vão dormir, que o Senhor conceda uma boa noite. Para aqueles que estão levantando, que o Senhor conceda um bom dia. Para aqueles que estão ouvindo na tarde, que o Senhor venha conceder uma boa tarde. Seja a tua bênção sobre o teu povo, o teu favor, a tua misericórdia. Que o amor de Jesus Cristo, que a bondade do Senhor venha alcançar a vida de todos e que a presença do seu Espírito Santo venha estar na vida de todos, no corpo de todos, na alma de todos, no espírito de todos, envolvendo o homem interior de todos. Fortalece a todos, a cada um de nós, e nos sustenta, ó Deus, com a destra da sua justiça, porque os nossos olhos estão postos em ti. Meu Pai, esta é a nossa oração da fé, a qual fazemos a ti certo da bênção, da vitória, certo do favor e da misericórdia que vem da sua parte, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo, por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim.
porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu, igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a iniquidade, Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homem de sangue e de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Lendo esse lindo salmo, o salmo de número 55, aqui no versículo de número 22, Deus me chamou a atenção, e eu quero nesse momento, antes da oração da fé, dividir com você esse poderoso versículo. Diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Existem coisas que vêm sobre as nossas vidas que nos deixa abalados, muitas vezes sem chão, sem saber o que fazer. E se esse é o seu caso no momento, a palavra está dizendo: lance os seus cuidados, ou seja, lance as suas preocupações no Senhor, e Ele cuidará de você, e Ele vai resolver esse problema que você está vivendo e enfrentando hoje. Eu quero dizer para você que essa luta que você vive e enfrenta não é para a sua morte, mas sim para a glória de Deus. A palavra diz e declara que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Antes de fazer a oração da fé, Deus está me guiando aqui, e eu quero fazer o que o Senhor está me direcionando nesse momento. Eu vou fazer uma oração guiada e depois estarei fazendo a oração da fé. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento. Isso. E a outra no alto da sua cabeça. E diga comigo: meu Deus, toca na minha vida, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Toca no meu coração e me conceda a paz que excede todo entendimento. Faça isso, meu Deus, porque os meus olhos estão postos em Ti, e no Senhor
tenho depositado a minha fé, a minha crença, a minha esperança. Meu Deus, de longe, o Senhor conhece os meus pensamentos, sabe as turbulências que tenho enfrentado no meu coração, no meu homem interior, e conheces de longe as calamidades que tenho vivido em minha vida. Meu Pai, há momentos que eu penso que não vou suportar, e quando o meu coração estiver assim, seja a minha força, fortalece o meu coração, o meu homem interior, e coloca paz dentro de mim, no mais profundo, no mais íntimo da minha alma. Que todo mal que tem me deixado deprimido seja transformado em alegria agora. Que toda angústia venha se transformar em felicidade, em paz que excede todo entendimento. Meu Deus, renova as minhas forças, assim como a águia se renova. Fortifica-me, ó Deus, para que eu possa sair na força do Senhor, porque se eu sair na força do Senhor, certamente serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Meu Deus, aplane os meus caminhos, endireita os caminhos tortuosos, quebra os ferrolhos de ferro, despedaça as portas de bronze. Faça isso, ó guardião da minha vida, da minha alma. Cuida de mim, meu Pai, porque nesse momento eu tenho lançado no Senhor os meus cuidados, aquilo que me deixa ansioso. Eu estou lançando no Senhor as minhas preocupações. A tua palavra declara que o Senhor é um socorro, um refúgio, uma fortaleza. Venha me socorrer. Estendas em meu favor as tuas mãos de amor e de misericórdia, e venha, meu Deus, em minha ajuda, porque os meus olhos estão postos em ti. Ó Deus, livra-me, ó Pai, dos males de origem luciferiana. Livra-me, ó Deus, de todas as perseguições espirituais e humanas. Livra-me, Senhor, porque os meus olhos estão postos em ti, porque no Senhor tenho depositado a minha fé, a minha crença, a minha esperança. Meu Deus, passa na minha frente. Passa na minha frente com o sangue do Cordeiro. Passa no meu lar com o sangue de Jesus. E toque em cada membro da minha família. Que toda confusão, que toda anarquia, que toda desavença seja queimado, seja repreendido, seja lançado por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Toque em mim, desde o alto da cabeça à planta dos pés, e cubra minha vida, meu lar, minha casa, com o sangue de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Eu quero ler um lindo salmo que o Espírito Santo acaba de ministrar ao meu coração. Eu sei que Deus vai falar contigo com muita propriedade nesse momento. Você precisa de uma palavra, não precisa? Então, essa palavra é para você. Salmo 145. Olha o que diz o versículo de número 18.
perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Você não está sozinho na batalha. Minha amiga, você não está sozinha. Meu amigo, você não está sozinho. Perto está o Senhor de você. A palavra está dizendo que perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. E a palavra está dizendo que Ele vai cumprir o desejo do seu coração, da sua alma. A palavra está dizendo que Deus ouvirá o seu clamor em cima daquilo que você está buscando na presença dEle hoje. Eu peço para você nesse momento fechar os teus olhos e comece a pensar naquilo que você quer para a sua vida, o fim que você espera para você. Ainda que seja algo impossível, pense, porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. E eu quero ministrar ao seu coração essa palavra que diz em Jeremias 29, versos de número 11. Bem sei eu os pensamentos que penso acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe, o fim que você espera para a sua vida é esse fim que você vai viver. Um fim de paz, de prosperidade, de desejos realizados e de grandes conquistas. Para você que está sentindo essas palavras arder em seu coração, escreva aqui nos comentários: eu sou a pessoa revelada. Eu estou falando com uma pessoa nesse momento que a sua alma está perturbada, a sua alma geme e chora dentro de você, porque você tem vivido uma situação na sua vida já faz muito tempo, a qual você não consegue resolver de modo algum. E por causa disso você tem passado noites e noites em claro. Você não consegue parar de pensar nesse problema que você vive. E a sua maior tortura acontece à noite, porque é no silêncio que essa turbulência vem sobre o seu coração. Quando você está em volta de algumas pessoas, você até consegue esquecer, mas quando você está sozinho, aí a turbulência vem, e isso acaba tirando o seu sono. Com isso, você tem passado noites e noites em claro. Mas olha, a primeira coisa que Deus faz agora é colocar em seu coração a paz interior, o alívio e o refrigério. Ele vai te conceder uma noite reparadora e depois você vai dormir o sono do justo. E quando você acordar, você vai acordar na direção do Espírito Santo. E Deus vai colocar por terra todo esse mal que tem te perturbado até aqui. Através dessa palavra profética que o Espírito Santo tem me revelado, eu te declaro: seja livre deste mal, no nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento orar por você. Mas antes eu peço para todos os ouvintes, deixe a curtida nessa oração. Isso ajuda muito o meu canal. Me segue aqui, se inscreva, ative o sininho para todas as notificações. Coloque a sua mão no coração, feche teus olhos, respire fundo. Isso, respire fundo, solte lentamente o seu ar.
Permita que a voz das minhas palavras ecoe dentro da sua casa, dentro do seu lar, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, que habita no mais alto e sublime trono, nas tuas mãos há força e poder. Nas tuas mãos há favor e misericórdia. Nas tuas mãos há recurso e graça. Meu Deus, a tua palavra diz e declara que perto está o Senhor, daqueles que invocam a ti em verdade. A tua palavra declara que o Senhor cumpre o desejo do coração, da alma do justo. Venha nesse momento cumprindo o desejo da nossa alma, do nosso coração. Venha tocando em cada um de nós. Venha nos ungindo com o óleo da alegria, com a unção do teu Espírito Santo. Coloca dentro de cada um de nós a paz interior, a paz que excede todo entendimento. Cumpra sobre as nossas vidas, meu Deus, a promessa da sua palavra, a qual o Senhor diz e declara que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças sobre a vida daquele que não tem nenhum vigor. Dai-nos forças. Dai-nos forças para que possamos resistir firmes na fé, porque nós sabemos que as aflições deste tempo presente se cumprem na vida dos nossos irmãos em toda parte do mundo, em toda parte da terra. Dai-nos forças para que possamos resistir o mal, as tentações, os maus pensamentos que vêm, assim como Jesus Cristo resistiu ao tentador. O Senhor venha conceder a cada um de nós, meu Deus, a força do seu Espírito, o poder do seu Espírito, para que possamos prevalecer, para que possamos romper, meu Pai, e caminhar de fé em fé, de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Meu Deus, percorra a terra, o globo terrestre, que o seu Espírito Santo venha percorrer a terra, envia os seus 7 Espíritos. Quando eu digo 7 Espíritos, eu estou falando da totalidade do Espírito Santo na terra. Manifesta a totalidade do Espírito Santo na terra e nos conceda vitórias. Nos conceda, meu Deus, auxílios desde o alto céus, porque os nossos olhos estão postos em Ti. E no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Tua palavra diz e declara que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças sobre a vida daquele que não tem nenhum vigor. A primeira coisa que nós te pedimos, dai-nos forças, dai-nos paz, alegria, bom ânimo, venha nos consolando, venha fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso homem interior. Meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo na terra. Às vezes pensamos que estamos sofrendo muito, mas existem pessoas em situações piores. Venha tratando o emocional desse homem, dessa mulher. Venha tratando o sentimental dos seus filhos, porque os maiores conflitos se dão na vida sentimental, se dão no interior do homem, nos pensamentos. Livrai aos seus pequeninos e eleitos, livrai de todo dardo inflamado do maligno,
livrai de toda seta diabólica, livrai e seja sobre todos a tua paz, seja sobre todos o teu recurso, seja sobre todos o teu favor, a tua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e novas são a cada manhã. Nós esperamos no Senhor, esperamos no poder do Divino Espírito Santo, confiamos plenamente nas promessas da sua palavra, porque o Senhor é Deus, nos direciona em tudo, nos rege em tudo, governa nossas vidas em tudo, e seja sobre nós a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Restaura casamentos, famílias, relacionamentos, que toda confusão seja repreendida, porque tu és um Deus de paz e não de confusão. Lança por terra a miséria, a escassez, os problemas na vida financeira. Eu oro por esse homem que está amarrado em dívidas. Eu oro por esta mulher que está amarrada em dívidas. Enquanto eu oro, o Senhor me revela e me mostra uma pessoa que está em lágrimas porque está enfrentando problemas dos quais essa pessoa não consegue resolver. Ajude, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, a resolver os seus problemas. Dai a esta pessoa o direcionamento. Mostre para esta pessoa, meu Deus, a luz no fundo do túnel. Faça brilhar sobre a vida dessa pessoa a tua luz da aurora. Clareia a mente dessa pessoa, mostrando, revelando para ela a saída e a solução do problema. Meu Deus, nesse momento de fé, nesse momento de batalha espiritual, manifesta o poder da luz divina, poder que dissipa todas as trevas. Isso, que a luz divina venha dissipar todas as trevas agora, dentro desta casa, dentro deste lar, dentro deste quarto, nessa cama, nos pensamentos dessa pessoa, que todas as trevas sejam dissipadas. Isso, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que aonde chega a luz, as trevas vão embora. Que todas as trevas sejam dissipadas agora, pelo poder da luz divina, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Meu Deus, que o anjo do Senhor venha perseguir o mal, que o anjo do Senhor venha perseguir o inimigo. Quebra, meu Deus, as obras de feitiçaria, quebra, meu Deus, as obras de encantamentos, quebra, meu Deus, as obras de voodoo, e dai vitória aos seus filhos, dai vitória ao seu povo, aos seus eleitos e escolhidos. Aplane nos caminhos de todos, passa na frente de todos, quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro e trabalha para o bem de todos, porque a tua palavra diz e declara que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em ti espera. E o Senhor sabe, meu Deus, que até aqui, aleluia, nós temos esperado no Senhor. Até aqui, aleluia, nós temos esperado no poder da sua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Livra e liberta da cocaína, do crack, das drogas sintéticas. Livra e liberta de todos os males e vícios, vícios de jogos de azar. Liberta essa pessoa dos jogos de azar, dos males que tem prendido ela em laços de dívidas. Livra essa pessoa de toda perturbação, de toda angústia, e conceda a ela a vitória. Meu Deus, visita os hospitais, os leitos de dor, os leitos de enfermidade. Visita manifestando sobre todos a unção da cura. Libera nesse momento a unção da cura.
Isso, venha ungindo com a cura. Percoa os leitos de enfermidades, liberando a unção da cura, dando livramento. Quantas pessoas nesse momento, meu Pai, estão vivendo no vale da sombra da morte, assim como o Senhor foi livramento para Davi no laço da sombra da morte. O Senhor venha ser livramento para todos. O Senhor venha ser livramento para todos no vale da sombra da morte. Livra dos laços da morte, das amarras, das maldições. E quebra, Senhor, toda obra de bruxaria, de magia, de encantamento, de voodoo. Afasta o inimigo, afasta todo o mal. Lança por terra a inveja, o olho grande, o mal olhado. Eu repreendo toda inveja contra nossas vidas e declaro a tua bênção sobre o teu povo. Declaro a tua bênção sobre todos aqueles que clamam a ti em espírito e em verdade. Eu oro pela felicidade do casal. Eu oro pela felicidade da família. Eu oro pela felicidade de todos os empresários e comerciantes. Eu oro pela felicidade de todos os empreendedores. Eu oro pela felicidade de todos os trabalhadores. Eu oro pela felicidade de todos os casais, de todas as famílias da terra, de todos aqueles que me ouvem agora. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Conceda a todos uma paz que excede todo entendimento. Para aqueles que vão dormir, que o Senhor conceda uma boa noite. Para aqueles que estão levantando, que o Senhor conceda um bom dia. Para aqueles que estão ouvindo na tarde, que o Senhor venha conceder uma boa tarde. Seja a tua bênção sobre o teu povo, o teu favor, a tua misericórdia. Que o amor de Jesus Cristo, que a bondade do Senhor venha alcançar a vida de todos e que a presença do seu Espírito Santo venha estar na vida de todos, no corpo de todos, na alma de todos, no espírito de todos, envolvendo o homem interior de todos. Fortalece a todos, a cada um de nós, e nos sustenta, ó Deus, com a destra da sua justiça, porque os nossos olhos estão postos em ti. Meu Pai, esta é a nossa oração da fé, a qual fazemos a ti certo da bênção, da vitória, certo do favor e da misericórdia que vem da sua parte, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Eu quero agradecer a você que orou comigo até aqui. Que o Senhor teu Deus venha guardar você, sua casa, a sua família. Que Ele venha cobrir você e a sua família com o sangue de Jesus, com o teu manto sagrado, e venha te conceder forças para que você venha prosseguir, caminhar até conquistar tudo que Deus te prometeu. Não desista dos seus sonhos. Seja firme, porque em breve, muito em breve, você vai tomar posse daquilo que Deus tem te prometido através da sua palavra. Que o Senhor venha te amparar, te consolar, que o Senhor venha te conceder alegria e paz, em nome de Jesus. Paz e graça a você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé.